é a confirmação da mensagem que Deus colocou no meu coração para esta manhã. Mensagem esta que se encontra no capítulo 4 do livro de Marcos, os versículos 35 até o 41. Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 4, versículos 35 até o versículo 41. Amém? Eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao teu coração, como falou e tem falado ao meu coração já. Porque, queridos, uma coisa é verdade. Nenhum de nós está isento das tempestades da vida. Todos nós. Se há um ditado que o sol nasceu para todos, e é verdade que o sol nasceu para todos, né? As tempestades também vêm para todos. Tempestades das mais diversas espécies, tipos, e das mais diferentes causas. Mas a Bíblia nos dá toda a orientação, toda a direção de como procedermos em meio às tempestades da vida. E nesse texto que ora nós leremos em Marcos capítulo 4, dos versículos 35 até o 41, mostra um episódio onde os discípulos estavam com Jesus no barco e de repente veio sobre aquele barco uma grande tempestade, de modo que o barco quase foi a pique, quase, porque quando Jesus está no barco, é impossível esse barco afundar, amém? Amém? Entenderam? Vamos dizer junto comigo assim, então, quando Jesus está no barco, é impossível o barco naufragar, amém? Diz assim o texto que já está projetado no versículo 35, ou a partir do versículo 35 de Marcos 4, o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? 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 Ainda não têm fé? Ainda não tem fé? Ainda não tem fé? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos. Apresentemos ao Senhor os pedidos que estão nesse caderno, que estão sendo colocados aí no chat, nos comentários do canal. Nós queremos apresentar também o seu pedido. Se você estiver agora um pedido, coloque diante do Senhor. O Senhor vai estar atendendo. Deus, nesta manhã que estamos aqui reunidos, congregados,
nesta manhã que estamos aqui te adorando, te louvando, nas primeiras horas desse dia, nas primeiras horas dessa semana. Pedimos que tu nos conceda uma semana de bênçãos, uma semana de paz, mesmo em meio às tempestades, uma semana de paz, mesmo em meio às turbulências da vida que nós estamos sujeitos. Que a tua boa mão esteja conosco, que a tua presença esteja no nosso barquinho, para que assim nós possamos atravessar ilesos pelas tempestades da vida, pelos maremotos, pelas ondas bravias. Nos ajuda, Senhor, porque nós só queremos a tua presença, e com a tua presença nós podemos vencer tudo e temos tudo, Senhor. Muito obrigado, porque tu és um Deus que não dorme, não cochila, está sempre atento, está sempre sabendo o que acontece conosco, do que precisamos e pelo que estamos passando. Que assim nós possamos crer, confiar que as tuas mãos estão a nos ajudar. Assim nós oramos por todos aqueles que necessitam, por essa pessoa que nem sabe por quê acessou esse vídeo agora, Pai. Abençoa esta vida, abençoa este lar, esta família. Acalma toda a turbulência nessa casa, nesse lar, nessa família. Traz paz a esse coração aflito, a esse coração angustiado, que está pensativo, temeroso nesta manhã, sem saber o que fazer, sem saber a quem recorrer, sem saber como proceder. Acalma, tranquiliza, dá a tua paz, em nome de Jesus, amém. Antes, deixa eu dizer uma coisa, esse texto aqui não é novo para nós, não é novo para ninguém, todo mundo conhece essa história do começo ao fim. Eu mesmo aqui já preguei talvez mais de 2 vezes nesse texto. A última vez foi há 1 ano atrás, exatamente 1 ano atrás, pregávamos nesse texto, mas com uma aplicação totalmente diferente. A aplicação de hoje é outra. E a Bíblia tem essas nuances bastante interessantes. Um texto da Bíblia você pode pregar em diversas, dezenas de maneiras diferentes, dezenas e dezenas de aplicações diferentes. É por isso que eu acho interessante esse livro. É um livro singular, é o livro dos livros, é um livro sobrenatural. Eu tenho lido ele inteiro por mais de 20 vezes, já perdi a conta, depois da 20ª vez já perdi a conta, quantas vezes tenho lido esse livro. Mas é interessante que a cada vez que a gente lê esse livro, nós descobrimos algo novo. Algo novo. Nós temos a Bíblia todinha gravada, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Eu e o Weber estivemos nesse projeto, gravando todo dia 4 capítulos lidos da Bíblia, 4 capítulos. E vocês não imaginam a luta que foi para transformar tudo isso em vídeos, para que as pessoas possam, todas as pessoas possam ter acesso. O cego que não sabe ler, nós temos cegos que acompanham o canal e que ouvem a Bíblia falada, e pessoas que não têm acesso à leitura, têm através desses vídeos e nos agradecem, porque a Bíblia faz um bem para a nossa vida, faz um bem para o nosso coração, a Bíblia enriquece a nossa alma. Interessante, queridos, todas as vezes que nós passamos por luta, nesse 1 ano inteiro gravando a Bíblia, todos os dias gravando 4 capítulos, editando, botando no ar, quando surgiam as lutas, tinha sempre aquele grupo de pessoas que acompanhou o projeto do começo até o fim, desde o primeiro capítulo, começamos em Mateus, depois fomos até Apocalipse, depois de Gênesis até Malaquias, e todas as vezes que nós passamos por lutas, durante essa trajetória, aquele grupo de pessoas que acompanhava o projeto desde o começo ao fim, nos transmitiam palavras de encorajamento, diziam: olha, porque hoje não teve os capítulos da Bíblia? Já sei, vocês estão passando por lutas, dificuldades. Eu falei: ore por nós, irmão, ore por nós. E aí essas pessoas nos ajudavam em estímulo, palavras, oração. E quando nós terminamos o projeto,
deu uma alegria tão grande, falou, olha, agora a Bíblia toda, eu sei que já existem outros projetos como esse no YouTube, vários projetos da Bíblia toda, mas eu falei, nós deixamos lá a nossa cooperação. Quem precisar da palavra falada, ela está lá a qualquer momento. E a Bíblia, queridos, como diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé é acrescentada ao nosso coração. Aí nós podemos passar pelas lutas, podemos passar pelas dificuldades, podemos passar pelas situações mais adversas, através das palavras deste livro. Eu já contei aqui meu testemunho, aos 20 anos, passando por uma luta terrível, quando eu já não tinha mais esperança na vida, não tinha mais esperança de nada, foi esse livro que salvou a minha vida. Através de um simples versículo, eu estava deitado na minha cama, naquela angústia, aquela depressão horrível, eu já estava nos caminhos do Senhor. Foram as primeiras lutas que vieram na minha vida, aos 21 anos. E quando eu não tinha esperança, que a única força que eu tive foi de esticar meu braço, pegar esse livro que estava na cabeceira da minha cama, joguei ele assim aberto em cima do peito, falei, ó Senhor, ou tu fala comigo agora, eu morro, não tenho mais esperança. E aí uma simples palavra, simples é o que eu digo, mas de um grande valor, aberta no livro de Jó, dizia assim, até aqui virás, e não mais passarás adiante. O que estava dizendo esse versículo? Estava dizendo que aquela tempestade na vida de Jó, que Deus permitiu, viria só até ali, naquele ponto, porque não mais passaria, assim como Deus dá ordem ao mar, que vem com as suas ondas empoladas, às vezes até ultrapassando 5 metros de altura, mas quando chega na margem do mar, quando chega na beira da praia, as ondas ali se quebram e retrocedem. Assim são as lutas e as tempestades na nossa vida. Elas vêm sobre nós até o ponto onde Deus permite. Quando Deus dá ordem e diz, até aqui virás e não mais passarás, o mar, o vento, a natureza, os elementos, tudo isto obedece à palavra de autoridade do Senhor, porque Ele é aquele que acalma as tempestades, Ele é aquele que dá ordem ao vento, dá ordem aos mares, Ele é aquele que faz cessar toda a tormenta. E tudo nesta vida, tudo nesse mundo subsiste de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a palavra dele. A Bíblia diz que no princípio, a terra era sem forma e estava vazia. A terra estava sem forma e estava vazia, era tudo um caos. Trevas sobre a face do abismo, tudo uma confusão. De repente, o Espírito de Deus bailava sobre a face das águas. Eu acho interessante essa expressão. O Espírito de Deus bailava, como numa linda dança, sobre a face das águas, em meio àquele caos tenebroso, aquela escuridão. E o Espírito Santo ali bailando sobre as águas. Um lindo espetáculo de balé. E aí, Deus disse assim, uma palavra, haja luz. E como num movimento de uma usina hidrelétrica, a luz foi produzida. Pronto, agora o mundo já não estava mais em trevas, já não estava mais o caos total, havia luz. E aí, todas as coisas foram sendo criadas. Houve uma separação entre as águas que estão no firmamento, as águas que estão na parte de baixo, houve separação entre a terra seca e o mar, houve separação formando os rios. E aí toda a natureza foi criada, aquele caos deixou de ser caos, aquela confusão, aquela tormenta deixou de ser tormenta, tudo foi sendo criado, lindo e belo como existe hoje. O mar no seu devido lugar, as montanhas, o céu azul, as vegetações, os animais dando vida,
alegria terra, todos os peixes do mar, todas as flores. E por fim Deus criou o homem. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre todas as criaturas viventes. Deus deu esse domínio ao homem. Deus não criou o homem para ser dominado pela natureza. Deus criou o homem para ter domínio. É claro que o pecado entrou no mundo e o homem perdeu muito, perdeu da autoridade que Deus colocou sobre ele. Mas Jesus, ele veio para nos resgatar para Deus. Jesus veio para nos resgatar a dignidade humana, resgatar-nos a autoridade que havíamos perdido, resgatar-nos a comunhão com Deus. E hoje, queridos, lendo esse texto, durante alguns dias meditando nele, eu pude extrair algumas verdades para nós. Primeiro, as tempestades da vida vêm sobre qualquer um de nós. Não importa se a pessoa é rica ou pobre, não importa se a pessoa é feio ou bonito, apesar que diante de Deus não existe a concepção do feio. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por termos essa imagem e semelhança de Deus, somos bonitos. Temos a beleza do Criador na nossa vida. Nós temos a imagem dele em nós. E as tempestades vêm sobre cada um de nós. Todos nós estamos sujeitos às tempestades da vida. E a segunda verdade que a gente extrai desse texto é que nem sempre, aliás, as tempestades da vida nunca vêm para nos punir, não. Nunca vêm para nos destruir. Nunca vêm para nos matar. As tempestades da vida, elas têm sempre um propósito pedagógico. Ela nos ensina. E quantas lições aprenderam os discípulos através dessas tempestades através dessa tempestade que veio sobre eles? Eles precisavam aprender essas lições. E com certeza aprenderam. Então, quando as tempestades vêm sobre a nossa vida, não pense assim: Deus está querendo me destruir, Deus está querendo me matar, Deus está com raiva de mim. É porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Agora Ele mandou essa tempestade sobre a minha vida. Fala sério, se você tem um filho que você ama, toda vez que ele fizesse alguma coisa errada, você ia mandar alguma coisa para destruir ele? Você ia mandar um castigo, uma punição para destruir ele? Não, né? Deus da mesma forma, queridos, Ele muitas vezes Ele permite as tempestades na nossa vida para nos instruir, para nos ensinar, para trazer a nós revelações do seu caráter, para trazer a nós lições e instruções que nós nunca aprenderíamos na bonança. Nós só conseguimos aprender em meio às dificuldades. A terceira lição que esse texto nos ensina, queridos, é que mesmo apesar de estarmos sujeitos às tempestades da vida, Jesus, Ele sempre vai estar conosco no meio dessas tempestades, no meio dessas tribulações, amém? Apesar de estarmos sujeitos às tempestades, tribulações da vida, Jesus jamais, nunca, never nos abandonará, mas estará sempre conosco no meio delas. Amém? E uma quarta lição que a gente pode desprender daí é o seguinte: mesmo em meio às tempestades da vida, nós podemos usufruir da paz que Jesus tem para nos oferecer. A paz que o mundo não pode nos dar, mas a paz que só Ele tem para nos oferecer. Certa vez, fizeram um concurso de pinturas, um concurso de telas, para saber qual a tela que melhor mostraria, figuraria a paz. O tema do concurso era a paz. E vários pintores renomados foram convidados para pintar uma tela
mostrando o que é a paz. 2 finalistas restaram naquele concurso. Um mostrava um cenário lindo, belo, céu azul, passarinhos voando sobre as árvores, flores. O quadro expressava a mais completa paz. Um regato de águas tranquilas, cristalinas, em meio a uma relva verdejante. Todo mundo dizia, esse quadro aí vai ganhar. É um quadro que transpira paz, ele emite muita paz. O outro que sobrou para concorrer era um cenário totalmente adverso. Céu escuro, nuvens negras, riscos de relâmpagos cortando os céus, tempestade, uma cachoeira embaixo de todo esse cenário, bem turbulenta, bem turbulosa, águas muito agitadas. E na beira dessa cachoeira, uma árvore com seus galhos secos, totalmente fustigada pelos ventos e por aquela tempestade. Só que num dos galhos dessa árvore estava um ninho de passarinho. E dentro daquele ninho, uma mamãe pássaro abrigando os seus filhotes debaixo das suas asas. Que lindo, hein? No meio de um cenário totalmente turbulento, céu escuro, nuvens negras, relâmpagos cortando os ares, tempestade, ventania, águas bravias de uma cachoeira, e bem na beira do precipício daquela cachoeira, um galho de árvore, quase que quebrando, quase que caindo sobre as águas, e o ninho com a mamãe pássaro abrigando os filhotes debaixo das suas asas. Esse foi o quadro vencedor, porque melhor retratou a paz. O outro, apesar de um cenário tranquilo, belo, sem turbulências, mostrava uma paz natural. Já esse quadro mostrava uma paz que subsiste, que sobrevive, mesmo em meio às tormentas e tempestades da vida. É a paz que Jesus nos dá. A paz que não depende de circunstâncias, a paz que não depende se tudo está bem ou não, a paz que independe das condições ao nosso redor. Mas é aquela paz que Jesus nos dá, que o mundo não pode nos oferecer. A verdadeira paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem vos atemorize. É o que diz Jesus em João capítulo 16. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, queridos, aqui nesse texto nós vemos Jesus convidando os seus discípulos a irem para o outro lado, para a outra margem, atravessar aquele lago, chamado, nas páginas da Bíblia, de Mar da Galileia, um grande lago de 14 quilômetros de largura. E Jesus está convidando eles a passar para o outro lado, para outra margem. A lição que nós extraímos daí, queridos, é que em meio às tempestades que nós enfrentamos, se é Jesus que está nos convidando a entrar nesse barco, no meio das tempestades, Ele garante a viagem, Ele garante a chegada, Ele garante a travessia, Ele nos conduz. Não importa o tipo da tempestade, não importa o tipo da tormenta, se é Ele que está te convidando para entrar no barco, passar para outra margem, Ele garante. Tudo o que acontece, Ele está lá para te proteger, o tempo todo. E Ele convidou os seus discípulos, vamos para o outro lado. Tinha um propósito, depois vocês vão ver qual o propósito está no outro lado. E aí diz que também outros barcos o acompanhavam.
E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Um forte vendaval se levantou contra o barco, as ondas se lançavam sobre ele, de forma que ia se enchendo de água, mas não encheu. Não encheu. Porque o Senhor sabe até onde Ele vai permitir que as águas cheguem na tua vida. Quando Ele vê que você não está mais suportando, Ele fala: até aqui virás, daqui para lá não passarás mais, até aqui virás, daqui para lá não mais, até aqui você vem. Quem deu ordem ao mar? Quem encerrou sobre ferrolhos, cadeados, fechaduras, de forma que ele não ultrapasse os seus limites, ainda que as suas ondas empoladas venham, com toda a fúria e braveza, elas se quebram na praia. Ora, não foi assim na vida de Jó? Satanás reclamou a Jó, reclamou Jó a Deus para o provar. Olha, Deus, Jó só te serve porque você o cumula de bens, porque ele tem os filhos mais lindos, a família mais linda, ele é cheio de bens, é o homem mais rico do Oriente. Assim qualquer um te serve, Deus. Agora tira dele os seus bens, para ver se ele não blasfema na tua cara e não te abandona. Deus falou: fechado. Você vai ver, Satanás, se ele vai me abandonar, se ele vai blasfemar de mim. Olha a responsabilidade que estava sobre Jó. Provar, mostrar que ele seria fiel, mesmo quando tudo fosse mal para a vida dele. E Jó num dia perdeu seus 10 filhos, num dia. Perdeu todos os seus bens. Perdeu sua saúde. Seu corpo ficou coberto de chagas, dos pés à cabeça. O que ele poderia fazer nessa hora? Ah, Deus, já que tu não me abençoa mais, já que tu me abandonou, tchau, estou saindo fora. Jó fez assim? Não. Quando ele estava no pior momento da provação dele, assentado assim sobre o chão, coçando a sua pele com cacos de telha, que ele já nem unhas mais certamente tinha, porque a lepra devia até ter perdido as suas unhas, pele cheia de chagas, se coçando igual um doido com um caco de telha, Satanás rindo da cara dele e dizendo: agora Jó vai blasfemar contra Deus. Perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu bens, perdeu família, perdeu a honra. Mas só que Jó, naquele pior momento da vida dele, sabe o que ele fez? Ele levantou os olhos para os céus e disse: ainda que Deus me mate, eu vou confiar nele, ainda que ele me mate, eu vou confiar nele, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive, aleluia, aleluia. Jó, no pior momento da vida dele, ele teve coragem de dizer isso. E nós, o que nós faríamos numa condição dessa? Se por muito menos começamos a murmurar, reclamar: ah, Deus não me dá isso, Deus não me dá aquilo. Por muito menos, queridos, por coisas mínimas que perdemos, por reveses mínimos que sofremos na vida, reclamamos, murmuramos de Deus. A pergunta: temos motivo para reclamar de Deus? Olhe para a tua vida, olhe para a vida de Jó. Tem motivo para você reclamar? Olhe para a tua vida, olhe para o teu lar, para a tua casa, para os teus filhos. Está pior do que Jó? Jó confiou no meio da tempestade. Aí, no pior momento da vida dele, quando ele disse que ele confiava em Deus, ainda que Deus o matasse, porque ele sabia que o Redentor dele vivia, ele abandonado pelos amigos, acusado de todos os pecados, Deus se manifesta na vida de Jó através de um redemoinho, vento.
Nem sempre os ventos vêm para nos derrubar, para nos destruir. Os ventos também são pedagógicos, assim como as tempestades. Deus falou na vida de Jó através de um redemoinho, um vento forte, que levantava aquela poeirona. Aí no meio das palavras, Deus transmitiu isso a Jó. Olhe para o mar, Jó. Quem encerrou o mar com cadeados, fechaduras, como se ele estivesse preso sobre correntes? Estabeleceu uma ordem, um limite para ele. Até aqui virás e daqui para lá não passarás mais. Não fui eu, Jó? Fui eu que criei o mar, estabeleci limites para ele. Da mesma forma, Jó, eu criei você. Eu estabeleci um limite para as provas, para as tribulações, para as tempestades, para os vendavais que vêm sobre a tua vida. Jó, quando eu disser até aqui virás e daqui para lá não passarás mais, Paulo, o apóstolo do Senhor, ele disse: olha, eu creio que não tem nenhum apóstolo que tenha sofrido mais do que eu. Meu navio em que eu viajava naufragou por diversas vezes. Eu fui apedrejado, eu fui lançado em prisão, açoitado, por diversas vezes, mais de 40 açoites, abandonado pelos amigos, até os próprios apóstolos, no começo da minha conversão, duvidaram da minha conversão. E no fim, quando a vida do apóstolo Paulo estava para terminar, ele só estava aguardando no corredor da morte, na cadeia onde ele estava preso. O dia em que ele seria decapitado, já estava no corredor da morte. Ele disse as seguintes palavras: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, eu conheço quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito.